Olá, muito boa tarde. O programa Eclésia está hoje na Ilha de São Miguel, nos Açores. Estamos em Capelas e atrás de mim tenho duas figuras muito características e simbólicas deste lugar. São baleeiros, representam um passado, um património desta localidade, da relação do homem com o mar e de ir ao mar buscar o seu sustento. Comigo tenho o Padre Hélio Soares, que é o pároco desta localidade, desta paróquia, que também percebe-se e nos pode ilustrar melhor e elucidar do que é estas raízes, ao fim e ao cabo, das capelas que também estão mergulhadas no mar. Muito boa tarde a vós aqui e a todos os nossos telespectadores. É com agrado que os recebo na paróquia de Nossa Senhora da Apresentação e que este ano vamos assinalar os 430 anos de fundação, 1592, por decreto do rei Filipe II de Espanha, primeiro de Portugal, e freguesia e vila das Capelas. Do ponto de vista de espaços cultuais, temos a igreja de Nossa Senhora da Conceição e esta igreja que está aqui. Quanto a estas duas figuras emblemáticas, remete-nos para a época da baleação, que teve nos Açores uma grande expressão, praticamente todas as ilhas, exceto o Corvo, se bem que os baleeiros também foram à Ilha do Corvo a partir da Ilha das Flores. Aqui em Capelas, no meados do século XX, teve uma fábrica de derivados de baleia, de farinhas, óleos, de desmães, e que nós a seguir também veremos esse espaço, o que sobra, só sobra um guincho de puxar a baleia desde o mar, uma rampa e uma chaminé, o resto foi demolido, e por isso isto aqui é uma memória, é uma homenagem a estes homens que vinham daqui das freguesias limítrofes, eram contratados por essas empresas que foram se sucedendo umas às outras, num primeiro momento quase individual, coletivo, e depois constituídos em empresas com botes baleeiros. Caminhando em direção à costa, que nas Capelas são poucos metros, deparamos com os vestígios da que outrora foi uma atividade essencial no sustento desta comunidade. A partir deste monte, obtém-se uma vista privilegiada sobre a frente de oceano que se abre diante das Capelas. Por isso, este foi o lugar escolhido para implantar o posto de vigia que observava continuamente o horizonte na expectativa de um avistamento. A paciência e a espera eram os requisitos para quem por aqui ficava dias inteiros a olhar o mesmo mar que já não guardava surpresas. Essas aconteciam quando a monotonia da linha de água era quebrada pela forma negra que emergia e que aqui era identificada como um cachalote. Na época, uma fonte de rendimento que permitia o sustento e o desenvolvimento local. Era uma vida muito arriscada, porque era frágeis canoas baleeiras perante um gigante que era um cachalote. Nós dizemos caça à baleia, mas eles caçavam era cachalotes. E uma explicação que tive há pouco tempo, que não sabia distinguir isso, não se podia caçar baleias, porque a baleia depois de morta afunda e o cachalote depois de morto mantém-se sempre à tona. Baleias nós só as encontramos quando elas dão à costa. Foi uma explicação que me deram agora há uns meses, portanto, permitam fazer esta precisão. Caçava-se era cachalotes nos Açores. E por isso temos aqui, os baleeiros tiveram uma grande relação com a paróquia, sobretudo no contexto da Festa Senhora de Lourdes. Era um momento de ação de graças, era um momento de petição, porque se os homens do mar, quando saem, nunca sabem o que lhes pode acontecer, os baleeiros, muito menos. Era um trabalho duro e incerto que nasceu nestas falésias, em caminhos acidentados ou em portos exíguos, pouco talhados para acolher os animais de grande porte
que para aqui eram arrastados. Estes caminhos sinuosos e rudimentares foram percorridos intensamente para chegar mais abaixo às pequenas enseadas pedregosas onde o desmanche do cachalote acontecia e de onde partia a sua carne e animais de carga para ser extraída a gordura em pequenos engenhos muito rudimentares de que hoje apenas restam vestígios. Pequenas indústrias que extraíam o óleo, depois aplicado na manufatura de outros produtos. Locais e itinerários que hoje são preservados e convidam a uma visita. Mas neste itinerário subimos com o padre Hélio Soares ao cimo da torre da Igreja Paroquial das Capelas. É dali que se percebe a vila, as suas atividades e a sua comunidade humana. Temos aqui uma vista privilegiada a cerca de 20 metros da altura da torre, sensivelmente, que estamos, e conseguimos ter exatamente uma visão de 360 graus de toda a comunidade. Nas minhas costas temos mais a dimensão da terra, na minha frente, nas suas costas, neste caso, temos o mar, e que reflete também estas duas realidades humanas e, ao mesmo tempo, que se cruza sempre com a dimensão religiosa. Para fazer um retrato para os nossos telespectadores, as capelas vêm desde o século XVI, temos essa notícia. A própria paróquia este ano celebra 430 anos da sua fundação, 1592, e portanto, do ponto de vista económico, o que é que temos esta realidade desta distribuição urbana que reflete também o que existia do ponto de vista económico, que era uma realidade do século XVIII e XIX, que é as Quintas da Laranja, no apogeu da laranja, da economia da laranja em São Miguel, em que existia cerca de uma dúzia de quintas, grandes quintas de produção de laranja, e que se associava depois, mais tarde, também o ananás e o vinho, sobretudo o vinho de cheiro, e que eram propriedade de uma classe, ou melhor, de uma elite abastada de Ponta Delgada, que tinha aqui as suas quintas e que vinha no verão, sobretudo no mês de julho, agosto e uma parte de setembro, até às vindimas, passar férias em Capelas. E, portanto, nesta distribuição geográfica, temos aqui logo, junto à igreja, uma dessas quintas, aqui para este lado outra, e que vemos caracterizados pelos muros de pedra seca, que era uma forma, muros de 4, 5, 6 metros de altura, que eram construídos para arrotear a terra, porque isto é uma zona muito pedregosa, portanto, nunca poderia ser terra de pão, como se dizia, ou seja, para produzir milho ou trigo, mas as capelas só adquirem a pujança económica no século XVIII e XIX com a economia da laranja. E que podemos ver e caracterizar por estes muros de pedra, que agora são decorativos ou divisores de propriedade, mas que serviam de arrotear por um lado e por outro também para abrigo do vento marítimo que vinha do mar para a terra e que podia danificar as culturas. Mas os séculos passados geraram também uma comunidade do presente, onde a cultura da laranja já não existe e os cachalotes já passam tranquilamente ao largo, sem o risco de um arapão. Hoje temos tudo um pouco. Temos a parte agropecuária implantada mesmo no centro da vila. Por exemplo, temos uma exploração aqui de leiteira, aqui logo a 500 metros, junto ao mar, que, numa das antigas quintas também, a quinta, neste caso, de Santana, ou quinta dos Botelho, e temos cerca de mais ou menos 40 explorações agropecuárias. Não quer dizer que estejam dentro da área geográfica da freguesia de Capelas, mas que os lavradores residem aqui e têm a sua residência cá e fazem a sua vida paroquial de freguesia aqui. Alguns metros abaixo, a igreja de Nossa Senhora da Apresentação é o espaço onde gravita a celebração da fé desta comunidade. Um lugar que, num dos seus altares laterais, acolhe a imagem de Nossa Senhora de Lourdes, que durante muito tempo foi destino da devoção especial dos baleeiros, que associaram sempre a proteção da Senhora de Lourdes ao risco permanente da sua atividade pescatória.
Os baleeiros, num século XIX, algo muito arcaico, como vocês já recolheram imagens, no Caleu Miúdo, portanto, matava-se a baleia no mar, ela era trazida para a terra, colocada em cima do calhau, que é pedra rolada de basalto, na costa, era ali desmembrada, era transportada depois os pedaços da baleia às costas ou em animais, em burros, em cavalos, e só depois, no século XX, é que existe essa. Ora, a luta homem-animal era arriscada, como toda a vida do mar é arriscada. E por isso, associando esta transição do 19 para o 20, os baleeiros vão se associar e vão ser eles também a promover esta festa, sobretudo numa primeira metade do século XX. Vão promover, vão se associar. Não vou dizer que é uma festa exclusiva dos baleeiros, porque não é, ou nunca foi, mas tinha aqui um grande peso. Por exemplo, há uma particularidade aqui nestas paróquias desta costa, Santo António, além Capelas, São Vicente, Fenais da Luz, que todas elas têm imagens da Senhora de Lourdes. Porquê? Porque eram as paróquias que tinham baleação. Também a Ajuda da Bretanha também teve. Portanto, essa devoção à Senhora de Lourdes, que entra em voga na segunda metade do 19, depois das aparições de Lourdes, associa-se muito aos baleeiros. Mas há ainda hoje um resquício destas celebrações baleeiras. Na festa de Nossa Senhora de Lourdes, a experimentação do guião é, segundo o padre Hélio Soares, uma ligação remota aos baleeiros e à sua capacidade e destreza física. Na sexta-feira antes da festa, aqui na igreja, os rapazes, no passado era só rapazes solteiros, agora já nem tanto, vêm para aqui e experimentam um guião que tem 6 ou 7 metros de altura ou comprimento e que eles têm que sair desde o pé do altar com o guião em braços, passar a porta, descer os degraus da igreja, virarem à direita, que é o sentido da procissão, e levantar o guião sem ele nunca tocar no chão. Isto é uma prova, pode ter muitas análises, mas é, na nossa opinião, aqui, de algumas pessoas entendidas, isto é o resquício, porque quem é que tinha esta força de braços? Eram os baleeiros, por causa dos remos, por causa da vela, porque fazia-se a caça à baleeira em barcos de remos e à vela. Portanto, só estes homens é que tinham este treino de braços para fazerem este ato, porque se o mastro, ou esse mastro, agora tem 6, 7 metros, segundo dizem no passado já foi maior e que já cortaram. Enfim, isso é um momento, aqui do ponto de vista da chamada experimentação, que causa assim algum aparato, E na Igreja das Capelas, por entre o barroco micaelense, há um traço de contemporaneidade que nos interpela a olhar o religioso pelos traços da modernidade. Nasce do mecenato de uma associação local de agricultores que auxilia a paróquia na recuperação patrimonial. Foi-me desafiado por eles, que desejavam dar uma oferta, algo que materializasse esse apoio ao longo de quase 30 anos da existência da própria cooperativa. E por isso eu lancei o desafio, o repto, ao Conselho Pastoral e ao Conselho de Assuntos Económicos para debatermos essa eventual oferta, em que seria, e todos concordaram, de ser um vitral. Quando chegamos à questão de debater o estilo e o autor, eu aí dei um pedaço da minha sensibilidade pessoal, que disse, vamos fazer um vitral, mas vamos fazer um vitral do nosso tempo e não cópias daqueles do passado. E é nesse sentido que contatei 2 ou 3 artistas desta área a nível nacional e numa das minhas viagens a Évora, visito a Igreja de São Francisco de Évora e deparo-me com o trabalho da Dina Figueiredo. E fiquei maravilhado com o trabalho e por isso desafiei-a a conceber este vitral. Foi um processo maturado ao longo de quase 2 anos, entre muitos avanços e recuos, e que o ano passado, após o verão, portanto 2021,
se materializou e foi colocado aqui. Portanto, é desenhado por ela, concebido por ela, de fabrico italiano e oferta da Cooperativa Agrocapelense. Numa lógica de percebermos estes elementos associados ao batismo, como o fogo, a água e a terra e o ar. Estes elementos estão todos ali presentes numa linguagem mais ou menos abstrata, mas que se associa com um elemento local para o elemento terra, que é o Morro das Capelas com o seu arco natural para simbolizar e relacionar o elemento terra no próprio vitral. A sensibilidade religiosa de um povo que assume a força e o vigor com que o mar e a baleação moldou estas gentes e a sensibilidade que as leva a conjugar o cotidiano com a fé recebida dos antepassados. A última fase da baleação das capelas acontece neste lugar, a que chamam os Poços. Ao longo de vários portinhos na costa miquelense, houve o desmanche dos cachalotes. Portanto, os cachalotes eram trazidos aqui pelas canoas e eram arrastados e depois, através daquele guincho que vemos aqui deste lado e que depois já poderão mostrar, o cachalote era puxado aqui pela esta rampa, a configuração não era bem esta, isto é já uma intervenção mais recente, e depois o desmanche ocorria aqui. Depois de cortado em pedaços, é que era transportado ali para dentro, onde era a fábrica de transformação e que, conforme lá os critérios, era transformada em óleos, em farinhas, naquilo que era... porque todo o cachalote era aproveitado integralmente. Até numa fase mais recente, os próprios ossos eram triturados e aproveitados, que no passado não eram. E, portanto, é a partir daqui que nós vamos ver e vamos constatar que muita família foi sustentada à custa do cachalote. Hoje temos esta sensibilidade ambiental que nos quase choca quando se fala da caça à baleia, são espécies protegidas, mas temos que contextualizar nesta época concreta. Aqui era um meio de subsistência para tantas famílias, não é? Subsistência, sobrevivência, portanto era uma necessidade e, portanto, as pessoas viviam e sobreviviam daquilo, não era para enriquecer, nenhum baleeiro em si, porque eles trabalhavam, havia a soldada, portanto, os critérios também de pagamento variavam muito. Por exemplo, aqui não tenho essa notícia, mas na Ilha do Pico havia, se não me falha o termo, a soldada. Portanto, o lucro era dividido entre o armador e os baleeiros, conforme lá uns critérios pré-estabelecidos. Mas no Pico, do ponto de vista devocional, se eram os das lajes, eles deviam uma soldada, que era já num ordenado, e que, da mesma forma que o baleeiro recebia, a imagem da Senhora de Lourdes, que estava na matriz das lajes, recebia também uma soldada. Vamos para São Mateus do Pico e recebiam, os baleeiros de São Mateus davam uma soldada a São Mateus ou ao Senhor Bom Jesus. Portanto, para perceber que mas no fundo temos aqui esta realidade entre o crente e a divindade. E a divindade, esta relação. No contexto do catolicismo é uma questão devocional, mas de petição, por um lado, para que a vida lhe corra bem e livre dos perigos, e de agradecimento, porque houve muitas tragédias mortíferas, dramáticas, em terra. Porque a vida de baleeiro não é só os que estavam na canoa, eram os que ficavam em terra.
tradição que marcou o passado recente desta comunidade das Capelas e que não se esgotava apenas na obtenção do sustento. Era também uma pedagogia para compreender a fragilidade, para trabalhar a fé e a confiança em Deus, aqui mediado pela Senhora de Lourdes, que marcava a devoção dos baleeiros açorianos das Capelas. E é aqui que terminamos este itinerário pela comunidade das Capelas, onde fomos ao encontro das suas gentes, principalmente das suas tradições pescatórias com relevância para esse registro dos baleeiros. Foi uma sugestão neste tempo em que pode constituir também para si o motivo de uma visita. Ficamos por aqui, tenha uma ótima tarde, até amanhã se Deus quiser.